Estamos de volta aqui com o Dr. Rodrigo Caseca, de Balneário Camboriú. E nós vamos falar um pouquinho, doutor, agora de otoplastia e blefaroplastia. Fizemos já um podcast só de rino, então quem quiser ver algum conteúdo sobre isso, manda aqui nos comentários ou volta a procurar alguns outros takes, porque agora a gente vai falar sobre outras áreas. E, doutor, a primeira pergunta que eu já quero trazer aqui para você, de uma seguidora do seu Instagram, é o seguinte: em questão de otoplastia, vai ser o tema atual. Ok. O que leva alguém a considerar a otoplastia e quais são os principais benefícios dessa cirurgia? Bom, então, Débora, a autoplastia, ela é a cirurgia que a gente mexe no formato da orelha, né? Então, a gente consegue aí melhorar algumas alterações de algumas queixas do paciente. Então, a principal questão é a orelha que tem o pavilhão, então, um pouquinho mais para frente, né? Então, isso acaba, o pessoal chama de orelha de abano, então a gente consegue melhorar isso. Outra questão é essa formação dessas conchas nasais, então essas estruturas que a gente tem no nariz, essas dobras, no nariz não, né? Perdão. Vamos voltar? Pode falar de novo. Tá. Então, a otoplastia, ela é a cirurgia que a gente faz a melhoria da parte estética da orelha. Então, principal queixa dos pacientes é geralmente a orelha de abano, então essa orelha do pavilhão mais proeminente, né? Mas existem algumas alterações em que o paciente também tem essas dobrinhas da orelha não muito bem definidas, ela tem a orelha mais reta, o paciente tem a orelha mais reta, e a gente consegue aí, por meio de alguns pontos e de algumas alterações que a gente faz na cartilagem da orelha, porque a orelha é uma cartilagem, a gente consegue moldar isso e dar um formato um pouco mais harmônico para esse paciente. Alguns pacientes também têm algumas alterações de lóbulo de orelha, então o lóbulozinho não é bem formado, e a gente consegue melhorar isso também. E pós-operatório, fiz a cirurgia com o doutor, quais são os cuidados que eu deveria me preocupar? Perfeito. Então, o principal cuidado realmente é no pós-operatório não dormir em cima na orelha nas orelhas que foram operadas, né? Geralmente a gente faz dos dois lados. Então, tentar dormir mais retinho. E a gente usa uma faixa. Essa faixa é bem importante. Em alguns primeiros dias a gente usa essa faixa diariamente, então de manhã e de noite. O paciente só troca aí para tomar banho, né? Para fazer a higiene. Então, ela faz uma pequena compressão. E aí, depois disso, a gente faz isso só à noite. Então, por um mês, mais ou menos, a gente acaba usando essa faixinha mais à noite. Então, durante o dia, a pessoa fica sem nada e à noite dorme com a faixa. Então, esses são os principais cuidados, realmente, em relação a isso. E, claro, o óculos, né? Então, não deve usar o óculos porque acaba deformando um pouquinho aqui a estrutura da orelha. E por que usar essas faixinhas à noite? Tem algum motivo especial? Compressão, então ela traz de volta ali no local que tem que ficar, né? E também acaba fazendo uma compressão para evitar um pouquinho mais de edema, um pouquinho mais de inchaço que vem acontecer. E as expectativas, como é que funciona? A realidade versus resultado, se a gente puder falar um pouquinho. Tem casos que já chegam querendo algo que o doutor teve que alinhar, não. Isso aqui não é possível, a gente pode chegar até tal ponto. Ou é algo mais tranquilo, quando a gente vem com Não, essas geralmente expectativas? as expectativas do paciente quando vem para a autoplastia, ele já tem aquilo mais ou menos definido. É um problema pontual, né? Não é como o nariz, que são várias características. Então, orelha mais de abano, geralmente a gente devolve ali essa questão. É uma cirurgia que é feita bastante em crianças, né? Então, ali por volta dos 7 anos, a gente já consegue estar oferecendo esse procedimento para criança, por conta do desenvolvimento do pavilhão auricular, né? Pavilhão da orelha. Então, ali pelos 7 anos, a gente consegue fazer porque muita criança acaba sofrendo brincadeira na escola, e também a questão de não se gostar, né? Ver que a orelhinha é um pouquinho mais para frente, então acaba incomodando, e a gente consegue melhorar a autoestima dessa criança e também do adulto, né? Então não existe uma idade, existe uma idade mínima, mas não existe uma idade máxima, né? Você pode fazer no momento que isso te incomodar. E eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Qual que é a idade mínima para poder fazer autoplastia? A idade mínima para a autoplastia, então, mais ou menos por volta de 7 anos, pela formação do pavilhão auricular, pelo pavilhão da orelha, a gente já consegue estar fazendo esse procedimento. Se você tivesse algum caso que te lembra hoje com bastante, de forma positiva, é uma situação que veio um paciente e que você tem muito orgulho de contar. Teria algum para compartilhar com a gente? Olha, eu acho que vários, principalmente em criança, né? A gente nota que
a melhora dessa questão da autoestima da criança, porque ela acaba levando algumas brincadeiras na escola, então acho que não consigo te pontuar um caso, acho que todos os que a gente faz em criança, a gente acaba tendo é bem satisfatório, por conta dessa questão da criança melhorar a imagem dela, a autoestima dela, né? A gente sabe que isso é muito importante no desenvolvimento do ser humano, né? Criança que já tem aquelas fragilidades, né? Todos nós temos as nossas, mas aí é mais um peso para essa criança estar carregando, aí a gente consegue melhorar, é bem gratificante. Doutor, existem casos em que a autoplastia é indicada não apenas por questões estéticas, mas também por questões funcionais? Então, uma pergunta bem interessante, a gente tem algumas malformações da orelha que podem levar realmente a uma alteração, claro, estética, né? Mas é diferente de uma orelha de abano. A paciente só tem um pouquinho da orelha deformada. Ou o paciente tem uma grande deformação, ou às vezes não, nem tem, né, a cartilagem bem formada. Então, existem algumas cirurgias reconstrutivas mesmo, que devolvem a estrutura da orelha. Muitas vezes o paciente já não tem a função do ouvido, por alguma malformação de nascimento mesmo, já nasceu com esse problema, a gente consegue tentar amenizar ali um pouquinho com a cirurgia. Então, vai desde o caso mais leve até os casos mais, não vou dizer importantes, mas mais sérios, né? Que a gente precisa ter um pouquinho mais realmente de cuidado, porque é uma alteração que traz esteticamente importante para aquela pessoa, né? Doutor, quais são os riscos e complicações associados à autoplastia que podem ser minimizados hoje? Bom, então as principais complicações de um procedimento de autoplastia vão ser infecção local, então pode acabar acontecendo uma inflamação, principalmente dos pontos, e isso pode gerar um acúmulo de uma secreçãozinha lá dentro, né, que é um autohematoma, que fica tudo mais inchado. Então acho que é isso que a gente tem que estar sempre acompanhando, por isso a importância das compressões, da faixinha para fazer uma pressão nessa região e evitar que esse líquido acumule ali dentro da orelha, né, e acabe infectando. Então, isso com as técnicas que a gente usa hoje em dia, que a gente utiliza hoje em dia, a gente consegue minimizar, mas seria uma das principais complicações seria o acúmulo de líquido ali dentro por, né, alguma falha na técnica ou por uma alteração do paciente mesmo, ou por alguma falha no cuidado pós-operatório de não estar fazendo as compressões bem certinho. Se eu tiver alguma dúvida, normalmente na consulta já vai ficar claro, né? Como que eu vou fazer todo o meu pós, porque pelo que eu entendi, existe um processo bem regrado. Sim. É como as compressões. Então, cuidando, a gente já consegue também estar se prevenindo em questão a isso. Por isso a gente até pede que o paciente seja um pouquinho maior para poder entender todo esse processo, para poder colaborar, né, de alguma forma. Então a criança acaba colaborando, entendendo o que tem que fazer, o uso da faixa, entendendo o que tem que fazer o repouso, porque isso contribui bastante para o resultado pós-operatório. Como que é feita a escolha da técnica mais adequada para cada paciente hoje na autoplastia? Existem algumas técnicas que a gente pode estar ouvindo do doutor? Ou você tem a sua única, que você realiza até hoje? A gente tem algumas combinações de técnicas, né? Hoje em dia, no meu fellow em cirurgia facial, a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa, vai juntando, e existem as técnicas hoje em dia descritas na literatura, que são, na verdade, já é um misto de técnicas, né? E aí a gente consegue trazer resultado. Especificamente para autoplastia, para correção de orelha de abano, eu basicamente utilizo um tipo de técnica, a gente acaba não saindo muito disso aí. Mas, claro, alguma alteração maior, é só um lóbulo, isso já muda um pouquinho. É uma malformação congênita, então a gente já precisa de uma cartilagem, às vezes, de outro local também para fazer a correção. Então, isso tudo vai depender realmente da queixa do paciente. Muito bom. Agora a gente entraria em perguntas que a gente recebeu das suas seguidoras do Instagram de blefaroplastia. Perfeito. E aí eu quero trazer uma que eu tenho dúvida. Teremos uma paciente, então, será? Calma, não. São só curiosidades. Qual que é a principal queixa hoje, doutor, que alguém traz para você para buscar a blefaroplastia? A blefaroplastia, então, é a cirurgia das pálpebras, né?
Então, na verdade, não é só a cirurgia das pálpebras, é a cirurgia do rejuvenescimento da região periocular, ao redor dos olhos. Excesso de pele, então, a principal queixa dos pacientes é: meu olhar está cansado. Eu durmo, eu como bem, mas o meu olhar está envelhecido. Por quê? Porque sobra. Então, o meu olhar está cansado, está envelhecido porque sobra pele nessa região. Então, isso realmente leva a um envelhecimento dessa região. Alguns pacientes, por uma questão genética, por uma questão de anatomia, acabam formando as bolsinhas embaixo dos olhos. Isso também a gente consegue corrigir na blefaroplastia. Então, não é só remoção do excesso de pele daquela região, é a remoção dessas bolsinhas de gordura, o reposicionamento, muitas vezes, dessas bolsinhas de gordura. Eu tenho um olhar que é mais afundado nessa região. A gente tira uma região mais gordinha de um lado e coloca no outro, faz uma sutura, realmente reposiciona essa gordura para tentar dar um rejuvenescimento, para abrir o olhar desse paciente. E a gente pode fazer tanto a parte só superior, então só tirar a pelezinha de cima, pode fazer a região mais inferior, pode fazer uma cirurgia que traz um pouquinho, que abre um pouco o olhar, então traciona um pouquinho a musculatura. Então eu gosto de falar que é uma parte de rejuvenescimento dessa região toda ao redor dos olhos. Então, pode acontecer de eu chegar no seu consultório falando que eu só quero mexer na pálpebra e você vai avaliar e vai falar: não, na verdade, se você está buscando uma melhoria, tem que mexer aqui. Isso a gente pode natural isso diagnosticar algumas outras alterações, né? E a gente acaba melhorando isso também, indicando: olha, seria bom já estar fazendo esse procedimento, pela tua idade, pela própria questão do teu envelhecimento, a tua parte anatômica leva mais a pensar nisso, então vamos associar isso também, né? Acho que como a gente comentou em algumas outras vezes, a avaliação global. Então, olhar não só aquela área, mas olhar toda a região, todo o rejuvenescimento facial. E se eu quisesse me prevenir? Eu quero começar a cuidar um pouco da minha pálpebra, do meu rosto, porque eu não quero operar ainda. Tá. Existe algum milagre ou alguma técnica que eu possa estar fazendo ou não? Tem que conversar com o médico e tentar identificar. Isso, aí você faz existem alguns tratamentos, aí a gente deixa mais para a parte dos dermatologistas, né, para os nossos colegas, que eles acabam fazendo alguns tratamentos com algum tipo de preenchedor, em alguns casos algumas tecnologias que acabam melhorando a parte da flacidez da pele, mas aí a gente deixa com os coleguinhas que Mas eles existe tenham. um prazo também, então. Vai chegar um momento que não dá mais para ir para os dermatos, vai precisar buscar operar se tiver com muita flacidez. Na verdade, tem casos e casos. Tem gente muito nova que precisa fazer o procedimento, tem gente que já tem uma certa idade e não precisou fazer. Então, isso vai tudo do teu envelhecimento, da tua qualidade da tua pele, né? Então, são alguns fatores que vão ajudando em relação a isso. Já aconteceu alguma situação de você receber alguém que sempre fez procedimentos estéticos, nunca estava feliz, até que só conversando com você que entendeu que precisava da cirurgia? Sim, a gente tem casos de paciente que se cuidou muito bem, envelheceu muito bem, porque a gente tem que entender que não é só, né, a ação da gravidade, ela funciona em todo o nosso organismo, mas chega um momento que realmente aquilo não vou te dizer, não segura mais, a gente precisa, né, ou a pessoa está fazendo tudo perfeito, está investindo, mas ainda quer alguma diferença, e a gente precisa retirar aquele excesso de pele, aí não tem muito para onde correr. E como que é a cicatrização hoje, doutor? Cicatrização da pálpebra, ela é muito boa, então a pálpebra realmente ela tem uma excelente cicatrização. É um tecido muito fininho, a gente usa um fio muito fino também para poder fazer essa sutura, mas ela tem uma cicatrização muito boa e geralmente imperceptível. Doutor, e como que é o pós-operatório hoje? Bom, o pós-operatório da blefaroplastia, ele é um pouco mais tranquilo, né? Ele é tranquilo. Principal procedimento que você vai fazer depois da cirurgia são as compressas geladas, então vai colocar um gelinho local ou vai colocar umas gazezinhas umedecidas com água gelada. Isso diminui bastante o edema, o inchaço, né? Algumas pessoas ficam um pouquinho mais roxas do que outras, às vezes quando a gente mexe um pouco mais, tira um pouco mais de gordura, então usa algumas medicações para diminuir um pouquinho essa questão do roxo. Basicamente, esses são os principais cuidados no pós-operatório da blefaroplastia. E claro, sol. Não pegar sol
evitar o sol ao máximo aí por uns longos períodos para essa cicatrização acontecer por completo. Mas a recuperação é muito boa. E qual que é a média de tempo de sair todos os hematomas, os roxinhos? Mais ou menos umas 2 semanas é o tempo médio de sair a parte dos hematomas do roxinho do paciente. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e isso aqui é para minha mãe. Como é que é o nome dela? Evanir. Dona Evanir, presta atenção. Presta atenção, essa resposta para você, mãe. Qual que é a idade para eu começar a perceber que eu preciso buscar a cirurgia e parar de me enrolar? Porque eu percebo isso muito, a gente tem essa dificuldade de identificar agora eu preciso de cirurgia. Eu acho que essa é uma questão difícil, né? O momento certo. Não existe uma idade X. Com tantos anos você precisa fazer a sua blefaroplastia, não. Mas quando isso começa a trazer um prejuízo, né? A gente tem alguns casos que a pele cai tanto que acaba atrapalhando a visão, né? Então a gente tem que realmente ficar de olho e se observando, né? Faz um testezinho em casa, dá uma puxadinha, você vê que vem muito, é sinal de que está precisando fazer já um procedimento, né? E aí vai se programando, né? Não consigo agora, consigo mais para frente. A gente tem que sempre estar atento a isso. Então, dona Ivani, fica se olhando no espelho, conversa comigo. E doutor, depois que eu fiz com você a blefaroplastia, tô curada ou não? Não. Pode ser que eu tenha que, daqui 10, 20 anos, fazer novamente. É o envelhecimento como um todo, né? Então, pessoas que fazem mais jovens podem precisar de uma segunda abordagem lá para frente. Então, eu fiz com 40 anos, já estava com muita pele, eu fiz ainda mais cedo. Existe paciente que precisa fazer mais cedo. Pode ser que lá para frente, com o próprio envelhecimento, vá precisar fazer novamente, porque a gravidade, a lei da gravidade, ela pega todo mundo, não tem muito jeito. Perfeito. Em questão, acho que de estética, doutor, teria algum caso para você contar para a gente, alguma paciente que você viu o quanto ela melhorou a sua autoestima, mudou, inclusive, a aparência após essa cirurgia? Como eu comentei, né? A blefaroplastia, ela abre o olhar, ela rejuvenesce o olhar. E tem alguns casos de paciente que fala, nossa, eu ganhei em 10 anos, eu rejuvenesci 10 anos. E realmente a melhoria no olhar do paciente é muito, muito interessante, porque realmente parece que fez alguma coisa que rejuvenesceu 10 anos. Então, acho que a principal mudança é essa, o rejuvenescimento que acontece com esse procedimento de blefaroplastia. Perfeito. É possível combinar a blefaroplastia com outras cirurgias estéticas faciais? Sim, a gente consegue fazer blefaroplastia com rinoplastia, por exemplo, no mesmo tempo cirúrgico, né? Não tem grandes problemas, não. Até a própria otoplastia a gente consegue fazer, então ela ela consegue entrar junto aí numa outra cirurgia se for necessário. Se tiver indicação, a gente consegue fazer sim. Como a blefaroplastia pode impactar a autoestima e a qualidade de vida de um paciente no dia de hoje? Bom, acho que a blefaroplastia ela acaba impactando nessa questão do rejuvenescimento do olhar mesmo, né? Então, o paciente rejuvenesce, o paciente abre o olhar, o paciente tira aquele aspecto de cansado. Isso independe de sexo, homem, mulher, sempre a gente vê que tem uma mudança muito positiva assim, do paciente, sabe? Eles têm o olhar mais descansado, parece que está dormindo muito bem, que está descansando muito bem. E às vezes o paciente dorme muito bem, descansa muito bem, tem uma vida super saudável, mas tem aquele olhar pesado. E a gente consegue, com isso, restabelecer essa harmonia, né? Muito bom mesmo, doutor. Essas seriam as perguntas. Agora eu queria conhecer, eu acho que eu queria trazer, tem as polêmicas que estão muito boas. São vamos lá. Perguntas polêmicas. Nem são tão polêmicas assim. Uma até o doutor já respondeu, né? Sobre as influencers. E eu não sei se eu cheguei a te perguntar, ficou na minha cabeça, talvez. Já aconteceu de alguém chegar também para blefaroplastia, chegar com um efeito, onde deixou ela perfeita, falando, doutor, eu quero ficar assim? Ou não? Nunca aconteceu?
para Não, eu blefaro? acho que o pessoal do filtro ainda não chegou Não chegou nessa. nesse Não, tá nível? mais no nariz Tá ainda. mais na lista. É. Boa. Então vamos falar de rino de novo, que eu quero muito perguntar para o doutor. A rino está se tornando um procedimento de moda entre adolescentes. Isso representa um risco para o desenvolvimento físico e psicológico nessa idade? Qual que é a sua opinião? O paciente tem que ter maturidade para estar operando, né? E tem que ter idade para começar a pensar numa cirurgia. Então, lembrando, mulheres, 2 anos após a primeira menstruação, ela já atingiu a maturidade do desenvolvimento da face, então a gente consegue pensar numa cirurgia. E os meninos ali por volta de uns 15 anos, mais ou menos, depois do estirão do crescimento, a gente consegue. Então, a gente sempre tem que tentar alinhar essas expectativas. Paciente adolescente, ele é um pouquinho, às vezes, mais difícil da gente lidar com algumas questões, mas sentar, conversar, ter uma boa ajuda, uma boa interação com os pais, geralmente ajuda. Eles geralmente vêm bem direcionados a fazer, porque eles sofrem bullying na escola, querem estar bonitas, as meninas querem estar mais... hoje em dia tem caído um pouquinho, mas tem a festa de 15 anos, elas querem estar mais com o nariz mais harmônico, então a gente acaba tendo essa cooperação justamente porque é um desejo muito forte deles, né? Muito bom. Outra pergunta polêmica. Como que o doutor lida com as expectativas irrealistas de pacientes que desejam uma rinoplastia baseada em filtros nas redes sociais? Os filtros de redes sociais ou os próprios padrões aí de mídia, eles acabam distorcendo muito algumas pessoas. Então, eu gosto que o paciente traga um modelinho de uma foto, de narizes que ela gosta. Ah, gosto do nariz da atriz tal, gosto da cantora tal, gosto, né, de tal pessoa. Então, a gente vai mais ou menos vendo o que a gente consegue fazer. E paciente que vem com uma ideia muito fora do que é possível fazer, eu já chego e falo, olha, não dá, não tem como, não consigo, vamos tentar olhar dessa outra forma. A gente tenta realmente mostrar o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Eu até vou trazer uma pergunta um pouquinho polêmica bem nesse sentido, que seria a sua opinião sobre a crescente tendência de retoque após a primeira rinoplastia. A gente já viu casos na internet de mulheres que fazem excessos de cirurgias, né? Uhum. Essa insatisfação intrínseca com a cirurgia plástica, o que você iria sugerir nesse momento, se chegasse algum paciente assim para o doutor? Então, o que eu gosto muito e falo algumas vezes, né? O menos é mais. Não vamos inventar muita moda. Vamos tentar fazer o nariz bonito, harmônico, funcional, mas sem modificar muito as suas estruturas. Se tem alguma alteração, né? Depois a gente operou, fez o procedimento, depois de um ano, tem algum retoque que precisa ser feito? É normal, isso acontece. Muita gente fala, não deu certo a minha cirurgia. A gente não tem como precisar como é que o tecido vai cicatrizar, como isso vai evoluindo. E a gente tem que estar disposto realmente a ver esses pequenos defeitos depois e tentar corrigir. Então, pensar muito bem, vale a pena estar mexendo, não vale a pena estar mexendo, expor o paciente, olha, nesse momento eu faria, nesse momento eu não faria, espera mais um pouco e tendo essa relação boa entre o médico e o paciente conversando sobre como resolver. Que bom, doutor. E agora eu quero te trazer algumas perguntas para o público te conhecer melhor. Tá? Alguém hoje, ou quando você começou a sua carreira como cirurgião, te inspirou a estar seguindo esse trabalho? Olha, a pergunta que eu nunca parei para pensar. Eu acho que na faculdade, assim, a gente acaba tendo muita informação, indo para muitos caminhos, mas é claro que tem algumas pessoas que eu sigo o trabalho, que eu, hoje em dia, como fazendo a parte mais de rinoplastia, que eu gosto do trabalho, que eu me inspiro, né? Acho que a gente sempre tem os nossos... Não vou chamar de guru, mas a gente tem os nossos mentores aí, as pessoas com quem a gente se identifica e acaba seguindo o trabalho. Tem pessoas muito queridas que me acompanham, me ajudam até hoje. Quando tem uma cirurgia um pouco mais difícil, eu troco uma ideia com essas pessoas. Então, né, eu tenho acesso a alguns professores, alguns médicos com mais experiência. Aqueles que me abriram as primeiras portas também.
Então, desde aquele, não vou falar nomes, mas um que eu fui visitar lá, que eu fui fazer o fellow fora do Brasil. Então, isso tudo, assim, acaba deixando a gente um pouquinho mais tendencioso a seguir os passos dessas pessoas, né? Muito bom. E se a gente pudesse resumir hoje das cirurgias que o doutor realiza, então a gente estaria falando dessas três, né? Que seria rinoplastia, autoplastia e blefaroplastia. Ou tem mais alguma cirurgia que você faz? De parte estética, eu faço essas três, né? Então, de parte estética, pensando numa harmonia, eu faço a parte de rinoplastia, a cirurgia estética do nariz, a otoplastia das orelhas e a blefaro dessa região ao redor dos olhos, do rejuvenescimento facial das pálpebras. Mas como otorrinolaringologista, faço vários outros procedimentos relacionados à especialidade, né? Então, remoção das amígdalas, as amidalectomias, questão do ronco mesmo do paciente, a parte só da correção funcional do nariz. Então, existem algumas outras questões aí que a gente acaba fazendo. A gente pode fazer uma listagem de tudo que você faz? Posso te perguntar? Quais são os seus principais serviços hoje? Você traz os dois pra gente ter um vídeo só? Posso, claro. Bom, então eu sou otorrinolaringologista e eu faço a parte de estética facial, onde eu me concentro basicamente em três principais cirurgias: a rinoplastia, a estética do nariz, a otoplastia, a das orelhas, e a blefaroplastia, a região das pálpebras. Como otorrinolaringologista, eu faço toda a parte cirúrgica da especialidade, que a gente trabalha com ouvido, nariz e garganta. Então, amígdala, adenoide, né, remoção das amígdalas, remoção das adenoides, principalmente pacientes, crianças que têm infecções de repetição ou que acabam roncando, não respirando bem à noite. Adulto também que faz muita infecção de garganta, a gente acaba fazendo isso. Toda a parte funcional, então cirurgia dos cornetos nasais, cirurgias para sinusite, paciente que tem sinusite de repetição, né, a gente acaba operando também. Parte funcional, então as septoplastias também são procedimentos que eu realizo. Muito bom, doutor. E agora eu quero que você deixe aqui um recadinho. Quem quiser marcar uma consulta com o doutor, o que precisa fazer? Precisa ter vontade. Na verdade, quem quiser marcar uma consulta comigo, é importante entrar em contato aqui nos nossos telefones, nos nossos endereços, né, na internet. E aí a secretária vai ver o melhor horário, o melhor dia, vai tentar casar as nossas agendas e a gente conversar. Perfeito, gente. Sigam o doutor no Instagram. Quem quiser conversar com ele, o link tá na bio. É só clicar lá que você já vai estar entrando em contato com a secretária. Isso aí. Obrigado. Valeu! Até a próxima.